O que foi o humanismo? O humanismo foi um movimento literário que marcou a passagem da Idade Média para o Renascimento. Eu dividi, na verdade, essa aula e vou falar essa semana sobre o humanismo e na próxima semana sobre o Renascimento. Vamos dar uma pausa aqui e a gente falar um pouco sobre a Idade Média. Então, lembrar das características da Idade Média, que era a igreja que controlava, que a gente ainda tinha os feudos, né? Que tinha os servos que viviam principalmente na zona rural, ok? Lembraram? Vamos lá? O que foi o humanismo? Foi um movimento literário de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Muitos estudiosos nem o consideram como um movimento literário, por ele não possuir características próprias, ou seja, esse período de suas produções carregavam traços do movimento medieval em decadência, o trovadorismo, e do movimento moderno em ascensão, o Renascimento. Então ele era uma junção dessas duas coisas. Assim é possível verificar nas obras literárias desse período uma mescla do velho e do novo modo de pensar da humanidade da época. Mas algumas revoluções estavam acontecendo, algumas características mudaram, principalmente relacionado com as artes. Vamos lá? Quais foram as influências desse movimento, principalmente na Europa? O humanismo teve como grandes influências fatores sociais e econômicos. Com a formação de uma nova classe social, a burguesia, os comerciantes começaram a competir com os nobres e ganharam importância na sociedade. Além disso, com a expulsão dos camponeses pelos senhores feudais, houve um período de muita fome e doença, como a peste negra, que matou um terço da população da Europa. A gente falou muito sobre a peste negra lá em março, quando a gente falou um pouco sobre essa pandemia, né, algumas características. E lembrando que a burguesia era aquela classe que fazia o comércio, né, entre um feudo e outro, né, entre várias localidades. Né? Nessa época foi marcada também por um período político chamado absolutismo. O que seria esse absolutismo? Quando o poder anteriormente descentralizado das mãos dos senhores feudais passou para as mãos dos reis. Então, os reis eram que controlavam tudo, que tinham domínio sobre aquela população, sobre a organização social e econômica. Né? Outra influência importante foi a quebra da hegemonia da igreja. E essa igreja que a gente está falando aqui é a Igreja Católica, né? A qual passou a ser criticada, inclusive, por seus seguidores. Fato que colaborou para uma visão antropocêntrica. O que seria isso? Imposição ao teocentrismo, ou seja, o pensamento religioso que até então possuía uma visão teocêntrica, que seria Deus, o Deus estaria no centro das preocupações humanas, né? Deu lugar a uma visão antropocêntrica, que é o homem estaria no centro das realizações do universo humano. Então a gente vai tirar aí esse Deus dessa divindade e colocar o homem como a razão para esse movimento. Características do movimento: teocentrismo e antropocentrismo. Feito a gente falou, a gente vai tirar a questão teológica, né, o Deus do divino, e vai colocar o homem, a razão, no centro desse movimento. A separação entre a música e a poesia, né, o cientificismo, quer dizer, as experiências, a ciência começa a tomar forma, né, descrição da figura humana, inclusive a mulher, suas expressões, detalhes e proporções. É quando a mulher vai criar mais espaço, principalmente na arte, na pintura, né, nas esculturas. Descoberta da natureza, dos campos, das florestas, das montanhas, considerados refúgios para as mágoas do amor. Descentralização do conhecimento, até então controlado pela Igreja Católica. Na Idade Média, só quem tinha esse poder de conhecimento e produção desse conhecimento era a Igreja Católica. E apoio principais produções literárias. Como a gente falou, é um movimento que vai estar ligado muito à questão da arte, né? Poesia humanista possui as mesmas características das cantigas trovadorescas, mas houve uma separação entre a música e a poesia, que passou a ser feita para ser declamada nos palácios e ficou conhecido como poesia palaciana. Crônicas históricas. Tinha como objetivo relatar a vida dos reis por meio de documentos históricos, por isso houve uma busca de rigor e objetividade, embora ainda se atribuísse aos reis toda a iniciativa pelos feitos históricos. Novelas de cavalaria. Eram histórias fictícias, né,
de aventuras em que os personagens demonstravam heroísmo, lealdade e religiosidade. Ainda tinha um pouco aí ligado à questão da igreja, né? E textos teatrais eram divididos em atos ou farsas. Os atos eram peças curtas que representavam cenas bíblicas. As farsas tratavam do cotidiano da sociedade da época e possuíam comocidade exagerada ao retratar típicos costumes sociais. Vocês observam aí, feito a gente falou no começo da aula, a gente vai ter um pé no Renascimento e o outro na Idade Média. Então é um movimento que ele vai misturar muito essas duas épocas, né? A Idade Média e o humanismo nas artes. Os artistas humanistas intelectuais da época exploravam principais temas relacionados aos seres humanos, valorizando em suas obras principalmente a beleza, a perfeição e modelos de verdade, detalhando as expressões faciais e físicas. Eu trouxe para vocês algumas imagens, né? A gente conhece algumas aí. E eu vou trazer alguns aí. Artistas, né? Intelectuais da época. Leonardo da Vinci, que fez A Última Ceia, Mona Lisa e o homem Vitruviano. É bem interessante esse homem Vitruviano. E eu vou ter uma questão que está relacionada com ele lá no Google Questionário que eu vou mandar para vocês. Michelangelo, né, que é a criação de Adão. O teto da Capela Sistina e o Juízo Final. E Rafael, né, da Escola de Atenas, Madonna Sistina e a Transfiguração.